Bom, a nossa questão de prova hoje é sobre direito constitucional. E eu selecionei uma questão que é sobre uma matéria que tem caído muito em prova de concurso. É sobre a eficácia das normas constitucionais. É uma matéria fácil, porque não depende de você decorar. Você deve entender. Se você compreender o conceito, você não erra uma questão dessa natureza. É muito fácil. Então, o que é eficácia da norma? É quando a norma está pronta, né, está apta a produzir os seus efeitos. Ela pode ser aplicada, né? Então, as normas constitucionais, quando é promulgada a Constituição ou uma emenda constitucional, ela pode trazer normas que já têm aplicabilidade imediata, tem normas que têm aplicabilidade para o futuro e tem normas que podem também ter aplicabilidade imediata, mas que têm algumas restrições, podem ser restritas no futuro, mediante aplicação de alguma lei. Vai depender do que diz o texto constitucional. O próprio comando do dispositivo já vai dizer isso, se ela tem aplicabilidade imediata ou não. A maioria da doutrina classifica em 3 categorias: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Então, são 3 categorias. A eficácia plena, como o próprio nome sugere, a norma constitucional já começa a produzir efeitos imediatamente, independente de uma lei para regulamentar ou para qualquer coisa, enfim, ela já começa a produzir efeito. No artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí vem lá o inciso 2º, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. O inciso 3, fundo de garantia do tempo de serviço, dentre outros direitos, né? Eu só trouxe esses aqui para não ficar muito prolongado. Então, a partir da promulgação da Constituição ou da emenda constitucional que trouxe esse artigo, trouxe essa redação, a partir desse momento, da publicação desse ato, ela já começa a produzir seus efeitos. Na Constituição tem vários dispositivos assim, que são aplicados imediatamente, que entram dentro dessa classificação da eficácia plena da norma constitucional. E a próxima é a eficácia contida. A eficácia contida, ela também começa a produzir efeitos de imediato. Só que tem um porém. Muitas vezes ela deixa para a norma infraconstitucional regulamentar algumas situações que podem, no tempo, limitar esses direitos ou que podem limitar os seus efeitos. Eu vou explicar isso através de um exemplo que você vai entender melhor. Quando ela traz no artigo 170, por exemplo, parágrafo único do artigo 170 diz: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, a partir da promulgação da Constituição ou da emenda constitucional, passa a valer esse dispositivo. Só que pode no futuro vir uma lei e limitar isso em algum momento, entendeu? É por isso que eles classificam essa natureza de dispositivo como de eficácia contida, que ela pode ser limitada no tempo. Então, esse é o sentido da coisa. Bem, e por último, nós temos as normas de eficácia limitada, que alguns doutrinadores as dividem em 2 subcategorias: as normas de eficácia limitada de princípios institucionais ou organizacionais, que dependem de lei para organizar ou estruturar órgãos, entidades, como ministérios, autarquias, fundações, agências reguladoras, dentre outras, ou instituir atribuições. Exemplos típicos disso aí são os artigos 83 e 93 da Constituição. Por exemplo, tem muitos outros. O artigo 88 da Constituição, por exemplo, diz que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, ou seja, dependem de uma lei para criar ou extinguir esses órgãos. Já o artigo 93 diz assim: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, é outro dispositivo que não tem aplicabilidade imediata, portanto, é de eficácia limitada no tempo, né? E depende de uma iniciativa do Supremo para dar início a um projeto de lei complementar e encaminhar para o Congresso, para a partir daí ter aplicabilidade esse dispositivo constitucional. E a outra subcategoria são as normas de eficácia limitada de princípios programáticos, que são as normas que estabelecem programas de governo,
metas e diretrizes para o Estado, visando a concretização dos direitos sociais e econômicos. Um exemplo típico disso aí é o artigo 3º, que diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais, dentre outros. São metas a serem cumpridas pelo governo. Se vão cumprir ou não, ninguém sabe, né? Em resumo, se cair em uma prova algum dispositivo constitucional que disponha, por exemplo, sobre a criação de algum direito, mas que dependerá de lei para implementá-lo ou para regulamentá-lo, aí estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Guarde isso, que você não vai errar na prova quando cair uma questão dessa natureza. No artigo 7º, diz lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí vem lá o inciso 4, diz: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O salário mínimo capaz de atender a tudo isso depende não apenas de uma lei futura, mas depende de vontade política, depende de orçamento, depende de vários fatores. Na verdade, depende de tantas coisas que isso não vai acontecer nunca, porque um salário mínimo para atender todas as ações previstas aí, qualquer pessoa mediana vai entender que isso é impossível, porque há alguns anos eu vi um estudo do Diese que apontava que o salário mínimo para atender essas necessidades previstas na Constituição, nessa época o salário mínimo era 700 e poucos reais, ou seja, próximo da metade do que é hoje. Naquela época precisava para atender a tudo isso, precisava de um salário mínimo equivalente a R$ 3.600, mais ou menos. Agora imagina quanto não seria hoje. Então, se hoje esse salário dobrou, então esses 3.600 seria mais de 7.000. E para fixar, imagina se o governo cria um salário de 7.000 reais hoje, um salário mínimo de 7.000, o que ia acontecer na economia? Primeiro ia quebrar a Previdência, depois ia quebrar mais de 90% das empresas, das pequenas e médias empresas. A maioria não ia poder contratar uma empregada doméstica, então ia ser um caos na economia, ia ser um caos total, né? Então ia ser bom para alguns, mas ia ser ruim para a maioria das pessoas. E outra coisa, a inflação também ia disparar, né, com certeza, porque os produtos iam aumentar de preço. É uma coisa que está prevista na Constituição, mas que na prática todo mundo sabe que isso não tem como acontecer. Não vai acontecer nunca. Isso aí é fato. Seguindo aqui, mais um exemplo, o artigo 5º diz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E aí, então, está dizendo aqui que o Estado vai promover a defesa do consumidor. Isso foi na Constituição de 88, passado mais de 10 anos que foi votado o Código de Defesa do Consumidor, né? E foi, então, regulamentado esse dispositivo aqui, que nós estamos falando. Então, e mais ainda, tem alguns outros que não foram implementados até hoje, talvez nunca vão ser. Por exemplo, no artigo 153, diz lá que compete à União instituir impostos sobre. Aí vem o inciso 7º e diz: imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Tarará. Agora veja, até hoje nunca foi criado esse imposto. E nem vai ser. Por quê? Claro que o imposto sobre grandes fortunas vai mexer com quem? Vai onerar justamente os políticos. E eles, obviamente, não vão votar uma lei para prejudicá-los. Quando é uma lei assim para favorecê-los, um aumento de salário, por exemplo, eles votam na calada da noite. Mas quando se trata de algo que vai mexer no bolso deles, em benefício do todo, mas contra eles, aí eles não vão votar isso nunca, pode ter certeza. Tanto é que a Constituição já está próximo de fazer 40 anos e nunca isso nem sequer foi colocado em pauta para ser votado. Então nunca se espera que vão criar algum dia esse imposto sobre grandes fortunas. Eu não acredito. Então esses são os conceitos. E agora nós vamos para a questão em si. Então nós temos a seguinte questão: a norma constitucional que afirma: a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Artigo 88 da Constituição de 88. É um exemplo de norma de eficácia. Letra A, plena. B, contida. C, limitada, de princípio programático. Ou D,
limitada de princípio instituidor ou organizacional, ou E, restringível. Como a gente viu, a letra E nem existe, não está dentro desses conceitos. Então a letra E estaria fora. A norma constitucional que afirma a lei disporá. Então toda vez que uma norma constitucional trouxer esse comando, falar submeter à lei, pode ter certeza que ela não tem eficácia plena, ela vai depender de uma lei futura. Então a plena aqui está fora. É de eficácia contida? Também não, porque ela está falando já de imediato que ela não tem aplicabilidade agora, né? Está dizendo a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios. Então a gente viu lá que a eficácia limitada de princípio instituidor ou organizacional é aquela que dispõe sobre a criação de estruturas do governo, por exemplo, criação de ministérios, autarquias e por aí. Então seria a letra D a correta, de acordo com o que nós vimos. Essa é uma questão fácil, não tem como errar uma questão dessa. E normalmente eles cobram trazendo um comando da Constituição, um dispositivo da Constituição, para você dizer se ela é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Normalmente é isso. Então é muito fácil de você acertar uma questão dessa.